Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pro Santista. E estamos aqui para anunciar já a segunda contratação do Santos. Nem eu esperava estar anunciando um jogador desse quilate, dessa habilidade. Mas sim, o Santos aparentemente abriu o bolso. E que nem a gente falou nos últimos vídeos, né? Jean Lucas, Salazar, Pereira, Bruno Henrique, jogadores de alto nível, de qualidade europeia, que estão para voltar para o Brasil aí, talvez. Voltar para o Brasil não, né? No caso de Salazar e do Pereira, se vierem a vir para o Brasil, que não é fácil, seria uma estreia deles no Brasil. Mas a gente está falando de um jogador que é o Jean Lucas, que basicamente surpreende bastante e deve estar vindo para Santos neste momento, tá? Bom, vamos lá, o que aconteceu? O Santos gostaria do Jean Lucas já faz tempo, já é de conhecimento de todos, e o Santos ofereceu para ele, né, os salários e tudo mais, e pedia a liberação do Mônaco. O Mônaco não liberava o Jean Lucas, jogador que foi comprado, né, pelo Mônaco em 2021, se eu não me engano, e o Mônaco não tinha interesse, né, em vendê-lo ainda. Mas o Santos continuou insistindo, e agora o novo dirigente de futebol do Mônaco é o Thiago Escuro. Para quem acompanha o futebol brasileiro há bastante tempo, lembra que o Thiago Escuro era do Red Bull Bragantino. E ele tem uma boa relação com o Rueda. Com isso, o Thiago Escuro aparece que já liberou o Jean Lucas para o Santos. O Santos vai poder comprá-lo. Eu tô gravando esse vídeo com antecedência, então a gente não sabe os valores, depois eu posso fazer um vídeo só sobre os valores do Jean Lucas. Mas basicamente o Jean Lucas é um novo jogador do Santos, tá? O Jean Lucas, muitos podem falar das partidas e tudo mais, isso eu vou falar um pouquinho também. Mas eu quero deixar claro, o Jean Lucas na França, por exemplo, jogou mais que o Thiago Maia, tá? O Thiago Maia na França jogou apenas 14 jogos no clube, depois no mesmo clube no ano seguinte, acho que ele jogou 2 ou 3 jogos. Já o Jean Lucas jogou algumas partidas no Lyon, depois jogou 12 partidas pelo Brest, onde ele foi titular nas 12, tem bons números até no Brest. Depois foi emprestado, depois foi comprado pelo Mônaco, onde jogou apenas 10 partidas. Então, não é que o Jean Lucas 10 partidas em um ano, né? Jogou mais que 10 partidas no total. Então não é que o Jean Lucas é um cara que nunca jogou na França. É um cara que realmente não foi um destaque, não se destacou para uma equipe grande da França. Também foi até melhor no Brest até. E assim, Thiago Maia também não, e hoje domina o Brasil, né? Então, bora falar um pouquinho sobre o Jean Lucas, tá? Vamos lá, pegando aqui, hoje o Jean Lucas é do Mônaco, ele tinha contrato até 2026, por isso que essa liberação é muito importante. Tem 25 anos hoje, podendo jogar tanto pela parte direita do meio de campo, como meia central, como um volante, tá? O Jean Lucas surgiu na base do Flamengo, foi pro Santos, Flamengo, Lyon, Startbrook, o Brest. Depois foi pro Lyon, Mônaco, né? E aí pro Mônaco ele foi comprado, gente, no Mônaco, se eu não me engano, por 4,5 milhões de euros. É isso, esse era o valor de mercado dele. Acho que ele foi comprado por 11 milhões de euros, tá? Valor alto, isso, acho que foi comprado por 11 milhões de euros, se bobear. Então, é o valor alto, tá? É um valor alto. Enfim, vamos começar a contar um pouco da carreira do Jean Lucas, quem é Jean Lucas, de onde veio, por onde passou, e aí a gente vai entender um pouquinho sobre o volante. Bom, começa por trazer uma notícia de 18/1, o Flamengo já discutia uma renovação com o Jean Lucas lá em 2018, tá? O jovem da base tinha 19 anos ainda e estava atuando bem ali no estadual, tá? Fez uma grande atuação contra o Volta Redonda e aí o Flamengo começou a trabalhar com uma renovação de contrato dele. Feito isso, no embalo do Vinícius Júnior, Jean Lucas renovou com multa superior a 100 milhões de reais, tá? Isso aconteceu lá em 16 de fevereiro de 2018. O volante de 19 anos assinou um contrato até 2021 com uma multa de 30 milhões de euros, assim como o Lincoln. Olha só, isso aqui eu não esperava. O montante é o mesmo da cor inicial pelo Vinícius Júnior, tá? 4 jogos a 234 minutos é o tempo necessário para o Lucas ser alçado ao patamar dos principais promessas do Flamengo nos últimos anos. Você viu que o menino se destacava no Flamengo, né? E aí, a gente tem mais outras notícias. Fala aqui que o Jean Lucas encanta futebol clássico e pede passagem no Fla. Esse aqui foi, né, o jogo dele contra o Volta Redonda, inclusive. Onde garotos do Ninho foram elogiados, visto como uma grande promessa, um ótimo potencial. Fala bastante que ele teve muita dificuldade e tudo mais, mas fala aqui, ó, sempre com meia levantada, cabeça dentro do calção, passada larga, tem facilidade de se filtrar, tem muita coisa a aprender, mas é interessado em se cuidar bem. Então assim, muitos elogios ao Jean Lucas, né? E aí, sem Diego Fla-Flu, por exemplo, o Jean Lucas pode ganhar chance como titular. Isso aqui a gente já estava falando de uma notícia de junho, então já era da época de Libertadores, e após receber o terceiro cartão amarelo, já se esperava que Jean Lucas, treinado pelo Barbieri, pudesse ser substituto camisa 10. O meia já atuou em outras ocasiões na Libertadores contra o River no Monumental de Nunes. Então,
é falado como que o Jean Lucas, mesmo muito novinho no Flamengo, ainda com 19 anos, ele era usado às vezes no time titular, tá? Ou às vezes para opção de banco, um jogador de fato com bastante talento. E aí, na época que teve aquela troca com o Bruno Henrique, o volante foi cedido pelo Flamengo como empréstimo, como forma de pagamento, uma das formas de pagamento ao Bruno Henrique. Então ele foi cedido, né, pelo Flamengo e foi jogar pro Santos, tá? O Jean Lucas chegou. O Jean Lucas vinha sem nem taxa de vitrine, nem nada, mas chegou pro Santos, né? E no Santos, com um mês, o volante surpreende e pede passagem. O volante ainda está invicto e tem sido elogiado pela diretoria santista. Até o momento são 5 jogos, 4 vitórias e um empate do Peixe. Apresentado há um mês, o volante Jean Lucas tem sido visto com bons olhos pela torcida e diretoria santista. O jogador não é titular absoluto, pede passagem no time de Jorge Sampaoli. As negociações, inclusive, estavam emperradas. Jean Lucas foi o primeiro jogador a ser incluído na troca pelo Bruno Henrique, vendido ao Flamengo. Porém, o desejo é permanecer na equipe carioca. E aí falaram do Ronaldo, né, que é outro volante que tinha sido considerado. E mais com 20 anos já o Jean Lucas era considerado um ótimo jogador, com muita qualidade. Tinha disputa da vaga com o Diego Pituca e o Sanches, mas é colocado aqui como o Jean Lucas foi muito bem, inclusive jogando bem e o time não perdendo com ele em campo. Então o time ficou 5 partidas sem perder com o Jean Lucas em campo, sendo 4 vitórias, tá? Mas aí o Flamengo acertou uma venda do Jean Lucas por 34 milhões de reais para o Lyon. Então, aconteceu. O Flamengo acertou uma venda, né, ao Lyon, no balancete registrado. O Jean Lucas está emprestado ao Santos como parte de negociação. O contrato, no entanto, não contava com cláusula de vitrine e o Peixe não recebeu nada pela venda. E aí eu quero lembrar, tá, gente, que não foi o Jean Lucas que forçou a saída nem nada. O Flamengo que tinha esse contrato e o Santos que aceitou. A culpa não é do Jean Lucas, a culpa é do Santos, tá? O técnico Jorge está ciente, não que não conta mais, o Jean Lucas está de folga no Rio e não vai nem se apresentar pro resto do elenco, tá? Vale lembrar que o Valência também tentou contratar ele. E aí, beleza. O Lyon emprestou o Jean Lucas ao Brest, né? Foi em 2021, dia 12 de 2021. Então, o Lyon anunciou empréstimo ao Brest. Ele estava sem espaço no líder da competição na época. Era jogador do Flamengo e Santos. E com 22 anos ficou no Brest até o final, sem taxa ou opção de compra, tá? Isso daí é por causa que, basicamente, o Lyon queria tentar levantar ele, melhorar o futebol dele. E ele começou a ir bem no Brest mesmo. Tem até uma notícia em dias de garçom, o Jean Lucas se destaca em vitória do Brest no campeonato francês, que é onde eles ganham da Dijon. Ele dá 2 assistências nessa partida, jogou muito bem nessa partida. E aí o jovem começou a se destacar no Brest. E o Mônaco, que não é burro nem nada, foi lá e comprou o Jean Lucas ainda em 2021. O Mônaco anunciou comprar do meia Jean Lucas por 74 milhões de reais, olhem só. O meia Jean Lucas, de 15 anos, é de casa nova, foi pago 12 milhões de euros. O clube ainda prevê beleza, um lucrozinho. Jean Lucas atuou no Santos, né? Ele falou que o Santos recebeu uma graninha. E o meia chegou em 2019, fez apenas 25 partidas com a camisa do clube, 3 gols e 5 assistências. No Lyon, líder do campeonato francês, tá? Ele não teve espaço na equipe sob o comando de Rudi Garcia e foi emprestado ao Brest, na segunda metade da temporada passada. No Mônaco, o Jean Lucas vai ser o segundo brasileiro no elenco. O clube conta também com o lateral esquerdo Caio Henrique, tá? Então, basicamente, ele foi contratado. Outro time da primeira prateleira do futebol francês, na época o Mônaco estava em terceiro lugar, tá? Então, de fato, o Jean Lucas estava chegando. Então, para acabar as partes de notícias, o Santos se encaminhando a compra do Jean Lucas, essa última notícia que a gente tem, que fala aqui que fala que você participa de check escuro e tudo mais. Mas bom, vamos lá. O SofaScore tá meio bugado, tá? O SofaScore eu tô só usando para mapas de calor, então, porque ele não tá trazendo estatísticas. Mas eu queria mostrar como de fato, o Jean Lucas ocupa essa fase bem central do campo, bem como um 6-6, segundo volante, mas ocupando mais pro lado direito. Lembra bastante o posicionamento do Carlos Sanches, inclusive. Ó. Aqui já na 2022-23, que ele jogou mais, né, 21-22, que ele jogou também pelo Brest, a gente vê que ele estava ocupando 2 cantos do campo, esquerdo e direito, voltando para marcar, mas você vê como ele está ficando mais ofensivo na França do que aqui no Brasil, né? Aqui a gente já vê ele tentando um pouquinho mais recuado e jogando mais pela esquerda, então um cara que oscila bastante aí quando joga, né, pelo lado do campo. Então, no Brasil mesmo, no Santos, ó, jogava aqui, mesmo setor que ele jogou na última temporada, mas pela direita, oscilando entre o ofensivo e o defensivo. Acho que o Jean Lucas vai ser primeiro volante? Não sei, sinceramente não sei. Acho que talvez ele seja o segundo volante que tombe mais pela direita. E aí talvez podia colocar o Sandri de primeiro volante. Acho que faria mais sentido, tá? Então, vamos lá. Falar de agora partidas, né? Ele jogou mais como meio campista, de fato. Ó, 50 partidas como meio campista. Como pivote. Pivote seria o quê? Aquele meia mais defensivo, barra
terceiro zagueiro, ele jogou 11 partidas nessa posição, meio ofensivo jogou 9, pelo lado esquerdo jogou uma e pelo lado direito também jogou 9, tá? Então a principal posição dele de fato é um segundo volante mais ali. Bom, você está refazendo aqui a parte de mais ou menos de negócio porque o número de jogos ficou um pouco errado, então vamos refazer a parte de estatística do vídeo, tá? Refalando sobre o Jean Lucas, quais os números dele lá na França, que o pessoal fala que são tão ruins? Vamos lá, na verdade o Jean Lucas não só jogou 10 partidas pelo Mônaco, isso é bem errado falar. Na verdade, gente, o Jean Lucas jogou 49 partidas pelo Mônaco, ele jogou 10 na última temporada, tá? Em 21, 22 ele jogou 28, mais 7, mais 2, mais 2, tá? Então ele jogou 39 partidas pelo Mônaco e 10 nessa temporada. Nessas, 28 ele fez 2 gols e deu 2 assistências. Também no Bresser, onde ele foi emprestado e foi bem, ele jogou 17 partidas sendo 3 assistências. No Lyon, deu 3 assistências, fez um gol em 25 partidas, tá? Então, no total, o Jean Lucas na França, tem basicamente uns 74, se eu não fiz a conta errada, uns 91 partidas, tá? Então, não é um jogador que quase nunca jogou, que nem alguns falam. O Jean Lucas, ele de fato jogou na França, ele tem bastante quantidade de jogo na França, e aí a gente compara com outro jogador, né, que é o Thiago Maia. O Thiago Maia na França, ele tem 69 jogos pelo Lille, e depois já voltou para o Brasil, né? Ele tem apenas um gol e uma assistência, bem menos que o Jean Lucas. A gente pode falar, mas é um primeiro volante, sim. Mas olha só, o Thiago Maia na França, por exemplo, no Brasil, beleza, ele tem uma taxa de conversão de desarme de 66%, um número muito bom de passos corretos, inclusive, tá? Mas chuta bem pouco ao gol, tá? Mas já na França, se a gente for pegar os números dele na França, né, para comparar com os números do Jean Lucas na França, a gente tem na melhor temporada dele, que foi 18-19, ele tendo feito 0 gols, 2 chutes ao gol, um para fora, um para dentro, uma assistência, número de passes bem consistente novamente, mas de desarme 62% de conversão. Se a gente pegar a melhor temporada do Jean Lucas na França, que foi essa daqui, ó, 2021, o Jean Lucas, ele tem 2 assistências, um número de passes espetacular, 46, 22, com uma taxa de convergência de 48%. Ah, Rex, por que diminuiu? Porque aqui ele jogou como meia mais avançado. Se a gente pega uma temporada onde ele foi volante, jogou 18 partidas, ele tem um gol, 26 chutes, 9 no gol e 11 para fora, bem melhor que o Thiago Maia. Uma assistência, número de passes bem parecido com o Thiago Maia, 83%, tá? De conversão. E uma taxa de entrada de 65%. Um número melhor do que o Thiago Maia na França, tá? E na última temporada, de fato, onde ele dá uma decaída grande, né? Não fez gol, não deu assistência. Ainda assim, número de passes completo, 88%, número bom. E de entrada de 60%. Então, cara, o Jean Lucas, de fato, numericamente falando, ele não tá tão mal. Até que tá bem, inclusive. Não diria nem que são números que justificam uma reserva, talvez na França, talvez por compatibilidade. Mas o ponto é o seguinte, o futebol francês ele é sim melhor que o brasileiro. E por isso o Jean Lucas não serviu, e por isso que também o Thiago Maia, por exemplo, não foi unânime. Tá, por isso que os dois estão no Brasil, inclusive. E se o Thiago Maia não foi unânime e hoje domina a volância, o Jean Lucas também pode dominar. Então, saibam que o Jean Lucas vem sim para acrescentar e provavelmente deve ser um muito bom jogador aqui no Brasil, tá? Eu imagino. Então é uma baita contratação que beira já a um grande reforço, provavelmente, tá? Provável grande reforço, tá bom? Peça seu like, seu comentário, seu compartilhado, fala aí o que você acha que vai ser o Jean Lucas no Santos. Eu espero muito, acho que é uma boa contratação da diretoria, parabéns, Rueda. E é isso, meus queridos, muito obrigado e agora eu fui.